Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. A gente vai ler do 1 ao 3. Hoje eu não coloquei na projeção o texto, só coloquei algumas informações, mas o texto eu não coloquei. Então vamos ter que achar na Bíblia aí. Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Antes da gente ler, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele nos dirija nessa mensagem. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este dia, te louvamos por este culto que já começamos a prestar ao Senhor, ó Pai, cada momento com tanta importância, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite esse louvor que estamos entregando ao Senhor. Te peço que o Senhor fale agora através da minha vida, que eu fale de maneira clara, que chegue aos corações e que nos corações o Senhor transforme cada uma das vidas aqui, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Hoje nós vamos falar sobre correr a carreira cristã. Quanto menos coisa assim perto, melhor, que eu sou um pouco estabanado, né? Hoje a gente vai falar sobre correr a carreira cristã. Esses dias eu liguei para o meu primo Eber, aquele de vermelho ali no final, que veio hoje pela segunda vez. Eu falei, Eber, vamos correr? Ele falou, vamos. Quando? Aí a gente começou a ver a agenda, daí eu falei, deixa eu começar a correr antes, porque eu tô meio fora de forma, né? Aí ontem eu fui correr, dar uma corridinha lá em casa, na academia que tem lá no prédio. Comecei a correr, meus irmãos. Corri 1 quilômetro, já não estava mais aguentando, a língua de fora, o pé começou a fazer calo porque o tênis não estava muito legal. Aí eu falei, nossa, como a gente precisa se preparar e ter perseverança para correr até o final. Ao todo eu andei lá uns 3 quilômetros, corri um pouquinho e andei mais 2 quilômetros. Mas eu vi o quanto é difícil. Aí eu fico pensando, não sei se os irmãos lembram, em 2004, a maratona, no final das Olimpíadas, tinha um corredor brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, pode colocar a primeira imagem. Ele chegou em terceiro lugar. Opa, acho que passou. Será que não apareceu? Volta um pouquinho. Volta mais uma. Não, pode voltar. Voltar. Isso, agora vê se aparece. Pode apertar para. Não apareceu, tudo bem. Mas Vanderlei Cordeiro de Lima era um corredor brasileiro e ele estava ganhando essa maratona. Ele estava aos 36 quilômetros, em primeiro lugar, e aí de repente entrou um padre irlandês. E esse padre entrou, empurrou ele e tirou ele da pista. E algumas pessoas o ajudaram, e eu fico pensando, o que passou na cabeça dele aquela hora? Cansaço de 36 quilômetros corridos, faltavam ainda 6 quilômetros, e eu imagino, e eu particularmente teria desistido. Eu acho que eu pararia. E muitas vezes é assim também na nossa carreira cristã. Às vezes a gente está correndo, indo bem na nossa carreira cristã, correndo e desfrutando aquilo que o Senhor tem dado para nós, mas de repente vem uma dificuldade. Aí chega essa dificuldade e a gente fala, e agora? Será que eu continuo? Ou será que eu desisto? Isso era algo que estava acontecendo aqui com esses hebreus. Essa carta foi escrita, eu não sei por quem, ninguém sabe ao certo. Muitos dizem que foi pelo apóstolo Paulo, e particularmente eu acho que foi pelo apóstolo Paulo, mas nós não podemos afirmar com certeza. Mas o apóstolo que escreveu essa carta,
Ele está falando com os hebreus: olha, irmãos, vocês estavam caminhando bem no cristianismo, vocês se converteram ao cristianismo depois que Cristo veio, e vocês estavam indo bem, mas agora parece que vocês estão querendo voltar para o caminho que vocês tinham antes. E se a gente for olhar toda a carta dos Hebreus, ele vai falar sobre a superioridade de Cristo à antiga aliança. Então ele vai falar: olha, tudo que vocês viviam antes de Cristo não se compara ao que vocês vivem hoje, depois que Cristo veio. Nada se compara. E aí ele começa no capítulo 11 a falar: olha, vamos olhar para os heróis da fé. E aí ele começa a falar de uma galeria de heróis. Fala Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e vai falando de muitos personagens bíblicos. Até que uma hora ele chega, cansa e começa a falar: olha, eu poderia falar de tantas pessoas, mas me falta espaço. Mas o que falar de pessoas que foram mortas a fio de espada? Pessoas que foram cerradas ao meio, mas cumpriram a carreira cristã. E aí no final do capítulo 11 ele fala: olha, eles não obtiveram a promessa, porque ele fala sempre de pessoas antes, que vieram antes de Cristo. Mas nós obtivemos a promessa, que é Cristo. Então, aí ele começa o capítulo 12 falando: então vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E nós vamos falar sobre isso esta noite, correndo a carreira cristã. Pode passar aí. E a gente vai falar sobre elementos que a gente precisa para correr essa carreira cristã. Como a gente deve correr? Em primeiro lugar, é inspiração. Se a gente for perguntar para qualquer pessoa que está começando a jogar bola hoje: olha, quem que você olha assim e fala que te inspira para jogar, para querer jogar? Com certeza vão falar Hernanes, porque é de São Paulo, né? Um time excelente aí, né? Alguns vão falar que há controvérsias, mas vão falar sempre alguém do São Paulo, provavelmente. Mas tem o Neymar, Cristiano Ronaldo aí que gostariam de jogar no São Paulo. E aí, com certeza, eles vão usar nomes. Se você for perguntar para alguém que está começando a correr, quem que você tem de referência? Com certeza vão falar o Usain Bolt, aquele jamaicano que ganhou várias vezes as Olimpíadas, foi várias vezes campeão mundial. E se a gente for olhar para a nossa carreira cristã, a gente vai pensar: quem que você tem como referência na sua vida? Olha, eu gosto particularmente de algumas pessoas da palavra de Deus. Paulo é um homem impressionante para mim, um homem que eu olho e falo: que referência de pessoa. Um homem que tinha muito estudo, muito conhecimento, mas que dava sua vida pelo Evangelho. Eu gosto muito de Davi, um homem que a gente aprende muito, porque foi um homem que falhou muito. E a gente vê: olha, uma pessoa que falhou tanto, mas completou a carreira cristã. E a gente vai olhando pessoas da palavra de Deus que são referências para nós. E às vezes até mesmo pessoas que estão no nosso meio. Lá em Itajubá eu trabalhei por 1 ano e meio em uma igreja, e logo que a gente chegou, veio um pastor nos visitar a minha esposa. O nome dele era Ivan Ross. Esse pastor chegou lá já jubilado, ele tinha seus 80 e alguma coisa anos, e começou a conversar com a gente, um homem com tanta sabedoria, a gente nem sabia quem ele era, ele apareceu na nossa casa e começou a falar. Depois eu comecei a andar um pouco perto dele e falei: que sabedoria tem esse homem? Um homem de tamanha humildade, que já tinha sido diretor de vários seminários teológicos do Brasil e fundado um deles em Belo Horizonte. E eu falei: olha, que privilégio andar com homens assim. E um dia eu fui na casa dele e eu li esse texto. Olha, há uma nuvem de testemunhas em nossa volta. Pessoas que são referências no Antigo Testamento. Mas hoje o Senhor é uma referência para mim de pessoa que olhou para Cristo e segue a Cristo. As pessoas que a gente olha no Antigo Testamento são pessoas que devem ser referências para que a gente possa caminhar. Não porque elas sejam perfeitas, pelo contrário, a Bíblia faz questão
de mostrar falhas e defeitos. Quando a gente olha para Davi, a gente vê, olha, que homem segundo o coração de Deus, mas aí a gente começa a ler sobre a história dele e fala, será que ele era mesmo segundo o coração de Deus? Um homem que mandou matar outro homem para ficar com a esposa dele, ele era um homem segundo o coração de Deus? E a gente começa a ver, mas depois a gente lê salmos como o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, e a gente vê ele falando, como eu amo a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor me ensina em um salmo com 176 versículos, falando sobre a beleza da lei do Senhor. A gente vai olhando pessoas que nos ajudam. A gente olha, por exemplo, para Daniel e a gente aprende com ele, um homem extremamente atarefado, mas que tinha tempo para se ajoelhar 3 vezes ao dia e orar ao Senhor. A gente olha quando a gente está com medo, por exemplo, para Josué e vê o Senhor falando com ele, ser forte e corajoso, que eu sou contigo. E a gente olha para esses homens e a gente aprende com eles, a gente aprende a viver uma vida mais santa diante do Senhor. E quando o texto fala, olha, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvens de testemunhas, ele está falando dessa grande nuvem de testemunhas que ele falou no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. E ele fala, olha, esse pessoal, eles foram testemunhas do Senhor, e eles são referências para nós, para que nós possamos testemunhar até ao fim. Irmãos, a gente tem que tomar dois cuidados quando a gente olha para esses heróis da fé. O primeiro é não esquecê-los. Eles são extremamente importantes para que a gente possa aprender mais sobre eles. O segundo, e talvez principal, é não endeusá-los, porque eles são homens como nós. São pessoas iguais a nós, com falhas, erros e problemas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, irmãos, a gente entra na igreja e a gente olha para uma pessoa e fala, eu queria ser igual a ele. Mas ele também tem problemas. Ele também é falho. Nós, pastores, eu ainda estou no meio termo aí entre seminarista e pastor, sou licenciado, mas nós temos falhas, somos falhos e cometemos pecados todos os dias. Nós não podemos ser a referência, a pessoa que serve de referência para que nós estejamos na igreja. Nós temos que olhar primeiramente, antes de tudo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, e eu nem sei se ela, nem concordo totalmente com ela, mas ela diz o seguinte, olha, se você saiu da igreja por causa de pessoas, isso significa que provavelmente você nunca entrou nessa igreja por causa de Deus. Se você sai da igreja por causa de pessoas, provavelmente você nunca entrou nela por causa de Deus. Isso é bem difícil da gente escutar, e eu nem concordo totalmente, porque há situações e situações. Mas, irmãos, se a gente vem tendo como referência uma pessoa, a gente vai se decepcionar. Porque homens e mulheres são falhos. Tem falhas. A gente não pode colocar as pessoas acima de Deus. O apóstolo Paulo fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu gostaria até de mudar essa frase, não a Bíblia, me perdoem, não quero mudar a Bíblia. Mas se eu fosse dizer essa frase, eu diria, sede meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. Porque se eu não estou imitando a Cristo, eu não quero que os irmãos me imitem, porque eu estou agindo incorretamente. Vivamos sempre olhando para Cristo, tendo pessoas que nos inspiram a seguir, tendo pessoas que nos inspiram e nos incentivam a seguir o caminho do Senhor, pessoas mais experientes na fé, pessoas que nos vão ajudar a seguir o caminho, nos vão ajudar quando nós caímos, mas nunca olhemos para essas pessoas falando, ela é a pessoa a quem eu devo seguir, porque isso é uma falha. Devemos olhar primeiramente para Cristo.
olhando para essas pessoas assim, para aprendermos sobre o que elas podem nos ensinar, mas crendo, são pessoas falhas que olharam para Cristo e chegaram. Mas a gente não corre uma carreira cristã só com inspiração, não só olhando para as pessoas, elas não vão correr para nós, nós corremos também com transpiração. A próxima. O versículo 1 ainda fala, olha, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, milhares de testemunhas que nos cercam, que nos ajudam a seguir, mas depois ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Ele fala, olha, deixemos de lado todo o peso e todo o pecado. Quando nós olhamos para a história e vemos os corredores de antigamente, eles colocavam pesos no corpo para que eles pudessem treinar. E então, com esses pesos, eles corriam, mas na hora da corrida eles tinham que tirar o peso para que eles pudessem correr com maior velocidade, para que eles pudessem chegar mais rápido ao destino que eles tinham. E assim também nós devemos deixar todo o peso que está nos impedindo de seguir a carreira cristã. Os hebreus tinham um grande peso que era a antiga forma como eles viviam. Os hebreus eram os judeus e eles tinham os ritos judeus. E sempre quando o autor de Hebreus vai falar, olha, lembra da antiga aliança, a nova aliança é superior. E eu vou falar por quê? Porque na antiga aliança, por exemplo, vocês precisavam trazer sacrifícios, animais, mas esses animais não eram suficientes para limpar o pecado de vocês. E agora, vocês não precisam mais oferecer sacrifícios, porque o sacrifício perfeito foi oferecido por vocês. Ele é Cristo. Lembra que vocês precisavam chegar com a oferta e dar a um sacerdote para que ele sacrificasse por vocês? Agora não precisa mais, porque nós temos um sumo sacerdote que nunca pecou junto ao Pai, e ele intercede por nós. Vocês podem chegar livremente perante o Pai, falar diretamente com ele. Não precisamos mais de pessoas que façam isso por nós. Nós pedimos pessoas para nos ajudarem em oração, sim, mas elas não fazem isso no nosso lugar. Nós devemos chegar livremente ao Pai, porque Cristo conquistou isso por nós na cruz. E esse peso da antiga aliança, eles queriam trazer para a nova aliança. E Paulo fala, deixem esse peso de lado. Vocês não precisam... Desculpem, não sei se foi Paulo, né? Mas o apóstolo fala, olha, deixem esse peso para trás e continuem caminhando, continuem correndo a carreira proposta. Irmãos, a gente tem muitos pesos que a gente pode trazer que nos impedem de caminhar. Muitas vezes a nossa ansiedade por conseguir coisas podem impedir que a gente caminhe e volte os olhos para o Senhor. Nós devemos ler textos, por exemplo, como Filipenses 4. A paz que excede todo o entendimento os guardará. Não andem ansiosos por coisa alguma, porque isso atrapalha a nossa corrida cristã. Muitas vezes, uma vida que nós podemos querer de luxo pode ser um peso para nós. E eu vou explicar. Ter uma vida de luxo não é problema, é uma bênção. Mas quando nós usamos isso e deixamos de lado a nossa vida com Cristo para conquistarmos as coisas, aí se torna um problema. Quando nós viramos aquele workaholic que gosta de trabalhar e que não quer parar e deixa a vida com Cristo de lado, isso se torna um problema. Trabalho é bênção do Senhor, mas quando exagerado é um problema. Quando nós trabalhamos na casa de Deus é uma bênção. Mas quando nós nos esquecemos que estamos trabalhando para o Senhor e colocamos um peso de que eu tenho que fazer isso porque o presbítero Paulo Rodrigues está olhando, porque o pastor Noidi, o presbítero Medeiros, está todo mundo me olhando aqui, olha, aí se torna um problema, se torna um peso. Mas quando nós trabalhamos para o Senhor, que alegria, que prazer é
trabalhar para o Senhor. Como eu disse, eu estava correndo ontem, e aí meu tênis começou a apertar, fazer um calo. E eu não dava para tirar. Tênis é uma bênção para correr, mas aquele tênis não serve. Amanhã eu não vou usar mais aquele tênis. E nem sei se eu vou correr também, confessar meu pecado. Mas eu vou me esforçar. Mas é um peso, a gente deve deixar aquilo que pesa de lado. Mas ele fala, olha, não só transpiremos deixando o peso de lado, mas também deixando o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, irmãos, é como se fosse uma teia de aranha, a gente uma mosquinha que cai nessa teia de aranha e não consegue sair. A gente deve orar ao Senhor e lutar para sair do pecado. A gente não consegue sozinho, precisa pedir ajuda. Senhor, me tire deste pecado. Mas também o pecado é perseverante, porque não adianta simplesmente a gente sair e largar aquele pecado e não perseverar na luta contra o pecado, porque ele tenazmente, constantemente, perseverantemente nos assedia. Ele fica em nossa volta tentando fazer com que a gente caia. E a gente deve entender que o primeiro passo para deixar o pecado é o arrependimento. O arrependimento verdadeiro, não remorso simplesmente pelo que a gente fez. Remorso não muda nada, mas quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente quer mudar. E a gente tem que entender que o pecado desagrada a Deus, desagrada profundamente. Porque às vezes a gente faz até algumas brincadeiras com o nosso pecado, né? A gente fala, foi um pecadinho. Eu até brinco que a gente tem alguns pecadinhos santos, né? Alguns pecadinhos que a gente fala, olha, esse não tem problema. Uma mentirinha aqui, não tem problema. Uma fofoquinha aqui, falar mal do irmão lá, não tem problema. Comer demais não tem problema. Eu vou na churrascaria e vou fazer valer o meu dinheiro. Vou sair de lá passando mal, mas eu vou fazer valer os meus, sei lá quanto que está um churrasco ultimamente. Vou fazer valer. Irmãos, gula é um pecado. E a gente brinca com a gula, a gente dá risada. Eu comi demais e dá risada. Irmãos, a gente tem que lutar contra isso. É pecado. E o pecado desagrada a Deus. E quando a gente desagrada a Deus, nós devemos nos entristecer. Hoje pela manhã o presbítero Pedro leu um texto de Hebreus 4,13, e esse texto fala que o Senhor está o tempo inteiro olhando aquilo que a gente faz. Ele falou, olha, às vezes dá até um medo, né, da gente, porque Deus está olhando aquilo que a gente faz. E aí ele leu um salmo maravilhoso, Salmo 25, falando, olha, mas Ele nos ama, Ele nos disciplina para que nós possamos voltar para o caminho. Irmãos, o nosso pecado, a gente não deve lutar contra ele simplesmente por medo. Eu gosto de pensar que quando a gente luta contra o nosso pecado por medo, a gente não está lutando pela maneira correta. Está sendo uma luta inválida. A gente deve lutar contra o nosso pecado pelo amor a Deus, porque a gente sabe que isso entristece a Deus. Eu amo muito a minha esposa. E quando, por exemplo, ela me manda lavar louça, gente, eu confesso, eu não gosto de lavar louça e minha esposa gosta que eu lave louça. Mas às vezes ela fala, Ricardo, você pode ir lá lavar louça, por favor? Eu falo, pode deixar, minha esposa. Daí no outro dia ela acorda a louça lá, empilhada. E aí minha esposa chega e fala, Ricardo, eu não falei da louça. Ixi, por que que eu... É uma coisa simples, a gente sabe que eu estou brincando, mas é uma coisa que às vezes acontece e que eu sei que eu entristeço ela. Eu a entristeço, por exemplo, quando eu falo de maneira rude com ela. E aí depois eu fico com um peso, falando, poxa, eu estou triste porque eu entristeci a minha esposa. Eu fico triste por causa disso. E da mesma forma, quando nós pecamos, nós devemos nos entristecer, porque nós estamos entristecendo ao Senhor. O Senhor não pode conviver com o pecado, Ele é totalmente santo. O único adjetivo do Senhor, que é falado 3 vezes para Ele, é que Ele é santo, santo, santo. A Bíblia não fala que Ele é bom, 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 embora Ele seja perfeitamente santo. E isso é porque não existe hiperlativo, não existe santíssimo.
no hebraico. Por isso eles falam, ele é santo, santo, santo. Ele não pode conviver com o pecado, e quando nós pecamos, ele se entristece. Sim, ele mandou o seu filho para morrer e levar todos os nossos pecados, mas nós devemos lutar firmemente, constantemente, perseverantemente contra o pecado, porque ele entristece ao Senhor. Eu não quero ver o meu Senhor triste. Às vezes eu fico pensando, olha, o Senhor deu seu filho para morrer por mim, entregar a sua vida por mim, e eu não sou capaz de lutar sequer contra o meu pecado. Nós devemos colocar diante de Deus os nossos pecados, falando, Senhor, eu não queria. Senhor, como diz o Salmo 19, eu falei no domingo passado, me revela os pecados que estão encobertos, aqueles que eu não sei, porque eu não quero andar em pecado contra o Senhor. Me ajude a viver uma vida santa, porque eu preciso do Senhor para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós precisamos transpirar na luta contra o pecado, deixar ele de lado, porque ele só nos atrapalha a seguir ao Senhor. Deixar todo o pecado de lado. Cristo veio, morreu por nós, e a palavra de Deus fala em Hebreus 15 que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes ele foi em todas as coisas tentados, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós podemos olhar para esses homens que nos inspiram, mas eles pecaram. Nós podemos olhar para pessoas que estão à nossa volta e falar, eu gostaria de crescer na fé como ele, mas eles são pecadores. Mas quando nós olhamos para Cristo, aí nós vemos alguém que foi sem pecado e está junto ao Pai e intercede por nós. Que alegria, irmãos. Que alegria a gente saber que nós devemos lutar contra o pecado, mas quando nós falhamos, Cristo, que não tem pecado, intercede por nós. Fala, Senhor, Pai querido, olha, eu sei que ele pecou, ele é falho, mas o Senhor já cobrou o pecado dele de mim na cruz. O pecado dele já foi cobrado de mim. E o Senhor é justo, o Senhor não pode cobrar duas vezes. Então, perdoa-o, porque o coração dele está arrependido. Como é bom a gente olhar e saber que nós pecamos, e isso é triste ao nosso coração, mas como é bom saber que o nosso Pai nos perdoa. Como é bom saber que nós temos um advogado intercedendo junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Sim, Deus muitas vezes nos dá disciplina por causa do nosso pecado, mas Ele faz isso porque nós somos filhos. O versículo 8 do capítulo 12 fala, mas se estáis sem correção, se vocês não são corrigidos, vocês sois bastardos e não filhos. Por isso que Deus nos corrige, porque Ele nos trata como filhos, e Ele não quer que nós vivamos sem educação, que nós não cresçamos na fé, que nós permaneçamos no mesmo estado. Ele quer que nós cresçamos, e por causa disso Ele nos disciplina. E o versículo 10, ele fala, olha, os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quando o Senhor nos disciplina, é porque Ele quer que sejamos pessoas mais santas, que nós participemos da santidade dEle. E é assim que nós devemos viver. Agradecer ao Senhor pelas dificuldades, agradecer aquilo que Ele coloca em nossa vida de problemas, porque através disso nós crescemos na nossa vida com Deus. Mas, além disso, para correr com perseverança, além de ter muita inspiração, pessoas para quem a gente pode olhar,
além de ter muita transpiração, de deixar de lado todo o peso, deixar de lado todo o pecado, nós devemos ter muita concentração. A imagem que vocês estão vendo ali, tem uma mulher correndo, e ela corre rumo à cruz. Ela está concentrada no propósito. Vanderlei Cordeiro de Lima, não sei se tem o Lima, mas o Cordeiro tem. Vanderlei Cordeiro, ele corria porque ele tinha que chegar aos 42 quilômetros, 195 metros. E ele correu até o final. Nós devemos correr a nossa carreira cristã olhando para um alvo. E o alvo é a cruz. O versículo 1 ainda fala, olha, corramos com perseverança a carreira cristã, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, com concentração para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Cristo é o autor, aquele que coloca a fé em nós. A palavra de Deus diz em Efésios, olha, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Deus coloca a fé no nosso coração. Deus é o autor da nossa fé. Mas Cristo também é o autor da fé, que foi um homem que viveu uma vida perfeita diante de Deus pela fé. E assim como Ele, nós devemos viver pela fé, porque Ele é o autor da nossa fé, aquele que coloca a fé dentro de nós. Mas Ele não é só o autor, Ele é o consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. E por isso Ele nos corrige, para que a nossa fé seja aperfeiçoada diariamente, para que nós cresçamos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E aí ele fala, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Essa ideia de trocar a alegria que estava proposta pela cruz, as pessoas, os comentaristas divergem sobre essa ideia. Alguns pensam que é a alegria que ele tinha quando estava na glória do céu com o Pai, antes de vir ao mundo. E essa alegria foi trocada para suportar a cruz. Mas eu prefiro pensar da outra maneira, como outros pensam, que é que ele trocou a alegria, trocou a cruz pela alegria que estava proposta. Não simplesmente a alegria de sentar à destra do Pai, mas a alegria de ver as nossas vidas tiradas do lamaçal do pecado, de ver as nossas vidas tiradas do inferno, de ver as nossas vidas transformadas. A palavra de Deus em Isaías diz o seguinte, olha, ele olhou para o seu sacrifício e viu que o fruto do seu sacrifício era bom, ele ficou satisfeito por causa disso. Ele ficou satisfeito porque ele viu vidas transformadas, vidas tiradas do inferno. Ele viu pessoas deixando de ser simplesmente criaturas para se tornarem filhos de Deus através do seu sangue. E hoje ele está sentado à destra do Pai, à destra do trono de Deus. E isso é uma referência, essa parte do versículo é uma referência ao Salmo 110, que fala, ele colocou assentado à destra do Pai, para que, e vai deixá-lo lá, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Está escrito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Coríntios vai falar, o qual o último inimigo é a morte. Quando a morte for vencida, a alegria será perfeita. Nós viveremos eternamente junto ao Pai, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E aí no versículo 3 ele fala, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E aí nós podemos nos lembrar da tentação no deserto, uma oposição feita ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, por 3 vezes falou, está escrito na palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para falar, olha, eu não vou pecar. Eu vou viver do que a palavra
de Deus me ensina. Ele suportou toda a oposição dos pecadores contra si, para que hoje nós pudéssemos olhar e não desmaiássemos, não nos fatigássemos. Ele suportou, aí o versículo 3, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, as lutas vêm, o pecado vai se opor a nós. Muitas vezes perseguições podem vir. A palavra de Deus fala aqui de homens que foram cerrados ao meio, que passaram ao fio de espada. Há algum tempo, 21 egípcios cristãos foram mortos, isso recentemente, cerca de 2, 3 anos, por causa do Evangelho. Sim, pode ser que perseguições venham ao Brasil. Hoje a gente não tem uma perseguição tão forte, talvez mais uma perseguição moral. Sim, mas nós devemos lutar até mesmo para vencer e continuar mesmo nessa perseguição moral que nós temos. Mesmo nessas perseguições, lutar também contra o nosso pecado. Mas sabendo que nós, sozinhos, jamais resistiremos ao pecado, porque ele faz parte do nosso ser. Nós devemos olhar para Cristo, que é o único que pode nos tirar do pecado, olhar para a cruz e seguir rumo à cruz, sempre andando sem nos desviar. Está certo que às vezes a gente vai se desviar, sim. Isso aconteceu com Pedro quando estava andando sobre as águas, indo ao encontro do Senhor Jesus. Ele tirou o foco, deixou de olhar para Cristo, olhou para as ondas, para o mar que estava ao redor dele e começou a afundar e gritou: Senhor, me salva! E o Senhor prontamente deu a mão e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sim, muitas vezes nós vamos nos desviar, vamos nos enfraquecer, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé e falar: Senhor, salva-me, sozinho eu não consigo. Deixar de olhar para as coisas que atrapalham a nossa vida com Cristo. Deixar de olhar para as coisas que impedem a nossa caminhada, a nossa corrida cristã. Olhar sempre para o nosso alvo, concentrado para que nós possamos chegar até o final. Irmãos, nós precisamos buscar inspiração, sim, mas aqueles homens não vão fazer com que a gente chegue até o final da nossa corrida cristã. Aqueles cristãos não vão correr por nós. Nós precisamos lutar contra o pecado, deixar todo o peso de lado, deixar o pecado de lado, mas sem Cristo nós jamais conseguiremos fazer isso. Mas o principal, devemos olhar para Cristo. Tem uma canção de um pastor chamado Wesley Fattarelli que diz: é hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Uma canção maravilhosa, mas essa parte é brilhante, porque se nós deixarmos de olhar para Cristo, nós vamos vacilar. Se nós deixarmos de ter Cristo como a nossa referência, nós vamos nos fatigar, nós vamos desmaiar, a nossa alma vai se cansar e nós vamos abandonar o cristianismo. Mas se nós olharmos constantemente para Cristo, Ele vai nos fortalecer, porque Ele está junto conosco, Ele anda conosco em todo o tempo, como Ele disse para Josué: ser forte e corajoso, não te mandei eu, eis que estarei convosco. E Ele está conosco até os confins dos séculos. Que nós vivamos olhando sempre para Cristo. É isso que nós pedimos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude nessa caminhada. Senhor nosso Deus, nós sabemos que somos falhos, ó Pai. E como é bom olhar para a Tua palavra e ver pessoas que foram consideradas segundo o coração, Teu coração, pessoas que foram consideradas o pai da fé como Abraão, mas pessoas que falharam
Como é bom a gente ver isso, porque nós sabemos, e isso serve de consolo, porque nós falhamos muitas vezes. Como é bom olhar para eles também, ver que ao final da carreira o Senhor os sustentou para que eles pudessem chegar até o final. Como é bom olhar para isso, Pai. Como é bom saber que nós temos pesos e temos que deixar esse peso para correr mais velozmente, para correr melhor. Nos ajude a deixar tudo aquilo que tem impedido a nossa caminhada cristã. Nos ajude a vencer o pecado, ó Pai, que nós só podemos vencer através do Teu sacrifício, com o Senhor nos segurando pela mão, que muitas vezes deixamos de olhar para o Senhor, muitas vezes nós nos deixamos levar pelo pecado, mas sabemos que o Senhor nos traz de volta, nos puxando e nos carregando no colo, nos levando pela Tua mão bondosa. O Senhor nos perdoa e o Senhor intercede por nós junto ao Pai. Como é maravilhoso saber isso. E o Pai tão amoroso nos perdoa prontamente, porque Ele já castigou Cristo na cruz por causa dos nossos pecados. Mas, Senhor, mais do que tudo isso, nos ajude a olhar sempre para Cristo, aquele que é o autor e consumador da fé, sem o qual nós jamais chegaremos a lugar nenhum. Nos ajude a vencer a carreira cristã, porque somente com o Senhor nós poderemos, só através da força do Teu braço forte, ó Pai, como nós cantamos hoje, só através disso nós poderemos chegar, ó Pai. Nos ajude. Nos ajude, porque nós dependemos do Senhor, e sem o Senhor nós não somos nada. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude a ver quanto nós somos pecadores e falhos. E nos ajude a que esse arrependimento por esses pecados venha ao nosso coração. Mostra aqueles pecados que estão ocultos para que a gente se arrependa. Nos ajude a vencer também, ó Pai, quando vier alguma perseguição, seja moral, seja perseguição física, aonde quer que estejamos, ó Pai, porque se for por nós mesmos, nós desistiremos. Nos ajude, ó Pai, a olhar sempre para o Senhor, manter os olhos focados na cruz e caminhar para a cruz, prosseguir para o alvo, ó Pai. Nos ajude a viver o Teu Evangelho. Nos ajude a viver olhando sempre para Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.